metros. Olha a responsabilidade. Olha isso aí. É muito, hein? O homem aí. Perfeito. Professor, obrigado. Tá? Com vocês, então, o professor Fernando Diniz para a entrevista coletiva. Globo. Bom, já tem uma missão complicadíssima, e você sabia, né, disso quando assinou o contrato, né? Já no sábado tem contra o Fortaleza, jogo em São Januário, e o time está na zona de rebaixamento. A minha pergunta é saber, assim, com o elenco que o Vasco tem, com o seu trabalho, né, a capacidade aí de todos, esse time do Vasco, ele tem condições, no seu ponto de vista, para brigar lá em cima, para conseguir aí tentar uma vaga de Libertadores, bem longe da situação atual que o Vasco vive? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui, de volta ao Vasco, de volta ao convívio com vocês também, que aqui sempre foi muito bom comigo. Sempre que eu estive aqui no Rio de Janeiro, nossa convivência foi ótima. Em relação especificamente à tua pergunta, se eu não achasse que fosse possível, eu não teria vindo. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. A gente vai trabalhar incessantemente para que a equipe consiga encontrar um bom caminho, começar a pontuar no Brasileiro e também avançar nas Copas. Diniz, boa tarde. Amadeu, do canal Na Torcida Vascaínos. É uma honra tê-lo aqui, né, representando essa imensa torcida. Diniz, boa sorte também. E queria fazer a seguinte pergunta. Seu estilo, até escrevi para não alongar aqui na pergunta. Seu estilo exige intensidade e decisões rápidas. Qual a importância do preparo mental e como é trabalhado no dia a dia para manter o elenco focado e equilibrado? Boa sorte mais uma vez, professor. Muito obrigado. Pergunta boa e meio complexa para responder, mas é muito trabalho. Eu acho que futebol, para mim, é onde eu imprimo os meus conceitos da vida. Tem que ter vida no futebol. Então é muita repetição de treinamento, comprometimento dos jogadores. E uma coisa que também me fez vir para o Vasco, é que eu percebo que é um time que trabalha. Eu nunca vi má vontade nos jogos do Vasco quando eu assistia. Faltavam outras coisas. E para o negócio andar e dar certo, a capacidade de trabalhar e de entrega é um dos fatores fundamentais para que o meu trabalho consiga acontecer. E eu vejo muito isso aqui. Acredito que o primeiro tempo do jogo do Vasco contra o Lanús, de todas as minhas estreias da minha carreira, foi a melhor estreia, primeiro tempo. Não em questão do resultado, que perder sempre é horroroso, tá? Mas o primeiro tempo, de ver conceito de jogo, foi da boa vontade dos jogadores, da imensa capacidade deles de se esforçarem para entender e ter coragem de aplicar. Então, jogar lá contra o Lanús nunca é fácil, e a gente fez um jogo bastante coerente com aquilo que a gente deve fazer para frente. Então, acredito que foi uma boa... O primeiro tempo foi um sinal muito positivo para o Vasco da Gama. Boa tarde, Diniz. Thiago Carvalho, da Band. Prazer poder voltar a falar com você. Bom, eu acho que desde que a gente trabalha com você aqui no Rio de Janeiro, em outros clubes, e até na primeira passagem pelo Vasco, a gente sempre viu muito o teu trabalho lado humano também, de ter uma relação com os atletas, de poder entender um pouco quem eles são, além do jogador de futebol. E acho que aqui no Vasco, há alguns anos na cobertura do Vasco, a gente vê sempre muitas declarações do tipo: a torcida é quem segura o time, a torcida é quem apoia o time do Vasco. Você acha que esse teu preparo pelo lado humano, de poder capacitar esses jogadores, talvez mentalmente também, psicologicamente, é algo que te traz ao Vasco também, além da questão esportiva, futebolística, mas o teu lado de entender os atletas, de poder trabalhar esse lado deles também, é algo que te quis trazer ao Vasco, que te fez vontade de trabalhar aqui? Parece que o Vasco precisa disso. Eu acredito que sim. Não uma coisa totalmente consciente, mas talvez até inconscientemente. Eu quis muito vir para o Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida
é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que era diferente. É uma torcida que ganha campeonato, na realidade. E a gente precisa fazer com que o time corresponda ao anseio da torcida e para criar uma simbiose, uma conexão, porque aí fica muito legal. Então, uma das minhas funções aqui é tentar fazer com que isso aconteça. Que o time consiga se conectar com a torcida, que se houver essa conexão, a gente vai ter uma vida muito feliz aqui. A torcida ela é muito diferente. E eu sei disso, que eu vim aqui, fiquei 2 meses. Todo mundo sabe, se perguntar aqui no CT, a sensação dos meus 2 meses aqui na Série B, mesmo sendo na Série B, que quando eu vim para cá, você veio para a Série B. Eu nunca vim para a Série B, primeiramente. Eu vim para o Vasco, que é esse time gigante, um negócio diferente. Eu lembro quando eu jogava aqui contra, talvez no maior momento da história do Vasco, década de 90, início dos anos 2000, eu jogar em São Januário, era a coisa mais linda, eu mesmo jogando contra. Eu até me arrepio de lembrar, a torcida cantando, eram as músicas na época do Axé Music, eles trocavam as músicas com os nomes dos jogadores, então aquilo era uma coisa que empolgava muito. Então a torcida ela é diferente mesmo. E a gente vai entender como ela é diferente. E na Série B, quando eu fiquei 2 meses aqui, parece que eu fiquei aqui 2 anos. Tanto da intensidade, quanto da intensidade da torcida e das pessoas, que tem muitos aqui, da minha época ainda. Então a gente meio que se gosta, eu passava aqui para ir para o Fluminense, parava aqui para abraçar as pessoas, a gente se juntava no Maracanã. Então para mim foi muito fácil querer voltar para cá. Então eu espero, de fato, estou muito confiante que as coisas vão andar bem. Diniz, boa tarde. Rodrigo Crevelário, Digão do podcast Cruz Maltino. Recentemente você foi no Charla Podcast e botou ali suas essências ali de o que você imagina de futebol, né? O que você almeja ver em futebol. Por sinal, até você falou sobre quando o jogador é criança, não quer dar bicudo para frente e tal. Hoje você vê no elenco do Vasco, que tem jogadores de qualidade, você enxerga que você vai conseguir botar o time jogar todo mundo agrupado, da sua forma que você gosta de colocar o time para jogar? Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso já aconteceu no jogo do Lanús e aconteceu muito mais até do que eu esperava que fosse acontecer no primeiro jogo. E os jogadores, acho que eles, pelo que eu sei também, os jogadores também gostaram do que eu vim para cá, então já tinha uma conexão mesmo antes da minha chegada. Então a gente tem um bom caminho para percorrer. Eu estou de fato bastante confiante, estou muito feliz de estar aqui. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas, mas eu acredito muito no trabalho que a gente vai fazer coletivamente. É um trabalho de muitas mãos, não é só comissão técnica e jogador. Eu acho que, como eu disse, essa conexão com o torcedor que a gente tem que fazer de tudo para estabelecer o quanto antes, para a gente seguir bem no ano. Olá, Diniz. Boa tarde. Danilo do Expresso 1923. Eu fiz a pergunta para você lá em Lanús sobre o rendimento do time no jogo. E você fez um diagnóstico em relação ao segundo tempo sobre a questão emocional e de insegurança, às vezes, do time para fazer as decisões certas. Esse diagnóstico também foi feito pelo Carille e pelo Felipe nas passagens deles como treinadores. Pensando nessa maratona de jogos, o Vasco tem 5 jogos em casa, tirando do Fluminense no Maracanã, mas no Rio de Janeiro. E um time que às vezes cai o rendimento no segundo tempo, fica-se a dúvida se é a parte tanto emocional quanto física. Nuno, Coutinho, a gente vê que não estão conseguindo render. A queda do futebol também de Hugo Moura e Piton, pilares desse time. Como é que você vê, quais são as ferramentas suas nesse curto espaço de tempo para dar um gás e para melhorar essa parte emocional e física para essa arrancada do Vasco, para não ter problemas no Brasileirão e conseguir as classificações na Copa? Obrigado. Boa pergunta também. Eu acredito que o trabalho, assim, a gente tem que atacar todas as frentes. No jogo do Lanús, para mim, o segundo tempo, o que foi determinante, eu já falei isso com os jogadores, passando o vídeo, e fiz eles refletirem, pensar o que aconteceu no segundo tempo. A ideia muito clara que eu tenho, o gol com 8 minutos, ele foi o ponto crucial para a equipe cair de rendimento. Foi abrupto. A gente não começou o segundo tempo mal. A gente começou igual, terminou o segundo tempo. Aí quando tomou o gol, o time perdeu energia, perdeu ânimo, gerou um pouco de dúvida, um pouco de desconfiança daquilo mesmo que a gente estava fazendo, que a gente já tinha mostrado que a gente poderia ganhar do Lanús lá dentro.
quando a gente tomou o gol, parece que a gente, naquele momento, deu uma desistida de que a gente poderia ganhar. Então, para mim, esse aspecto anímico, ele foi muito na frente da questão física e da questão tática. Tá? Ao mesmo tempo, quem tem de positivo? Porque jogar o primeiro tempo da maneira como jogou, lá também não era fácil, porque o momento é muito adverso. Então, os sinais positivos do time, eles foram, para mim, inequivocadamente maiores e mais positivos do que os fatores negativos. Eu acredito que a gente partindo do que aconteceu no primeiro tempo e melhorar a equipe, e obviamente ir preparando, porque aconteceu, o que a gente tem que fazer com o que aconteceu? Aprender. O time não pode desmontar porque tomou um gol, porque o futebol continua como a vida. A vida, quando a coisa acontece e você tem um revés, aquilo pode até te fortalecer. A gente podia ter criado mais ânimo, vamos nos juntar mais e vamos virar o jogo. Se tivesse virado o jogo, teria sido uma coisa muito mais legal se tivesse ficado 0-0 ou se tivesse ganho de 1-0, porque é mostrar superação. Então, quando vem o time aprender que quando vem um momento adverso, não acabou, as coisas não acabaram. Pode ser o início de uma coisa boa. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte. Eu acho que quando vem esses momentos de descida no futebol, a gente tem que saber melhorar, porque esses momentos eles podem nos ensinar muitas coisas para a gente fazer um time muito forte. Diniz assumiu o comando do Vasco com uma missão extremamente complicada em relação àquilo que o técnico buscará corrigir para a temporada de 2025. A missão é de reorganizar a equipe dentro de campo e devolver ao torcedor uma confiança com um futebol mais competitivo e eficaz. Diniz é extremamente conhecido pelo seu estilo de jogo praticamente que singular no futebol brasileiro, um jogo ofensivo, de posse de bola e de muita movimentação intensa. Agora no Vasco ele vai ter a oportunidade de buscar implementar aquilo que os torcedores do futebol brasileiro já acompanham em relação aos trabalhos que foram apresentados pelo treinador, e em especial ele agora na sua segunda passagem pelo Vasco vai buscar melhorar essa equipe que tem tido muitas dificuldades, seja no aspecto defensivo ou também no aspecto ofensivo. O Cruz Maltino também tem um estado anímico muito ruim, abaixo daquilo que o torcedor gostaria de visualizar na temporada. O Vasco hoje é uma equipe sem confiança que não tem conseguido vencer nas competições que tem disputado durante esse ano de 2025 e mais precisamente esse momento atual de baixa total no Cruz Maltino.